Bino, olá você que nos acompanha pelo canal do Bino Entrevista. Iniciamos hoje o segundo episódio da nossa série Poder dos Sons e das Cores. Hoje nós vamos falar um pouquinho e entender um pouco mais sobre o conceito ressonância e como esse conceito interfere no nosso dia a dia, na nossa vida, como ele interfere no nosso corpo físico, no nosso corpo mental e no nosso corpo espiritual. Alô amigos, que coisa boa estar retornando ao seu convívio. Eu sei que você já está aí ligadinho, esperando, né? Porque quinzenalmente nós estamos trazendo novidades para vocês, assuntos interessantes para serem tratados aqui no nosso programa. Sempre recebendo aquele apoio de GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Essa firma centenária que trata com muito carinho todos os seus associados. Iniciamos então falando um pouquinho sobre esse conceito ressonância. O que é ressonância? Para a física, a ressonância é a capacidade de um sistema entrar em movimento pela excitação ou pelo um agente externo, né? Algum movimento externo a esse sistema consegue fazer com que ele entre em movimento. Um exemplo bem típico disso é quando a gente senta no balanço, né? Todos nós já tivemos essa experiência, sentamos no balanço e começamos a balançar as pernas. Se nós balançarmos as pernas de qualquer jeito, esse movimento não afeta muito o balanço, ele vai ficar simplesmente sacudindo. Agora, se nós começarmos a balançar as pernas com um ritmo, e esse ritmo entrar em ressonância com a frequência vibratória do balanço, de oscilação pendular do balanço, esse balanço começa a entrar em movimento. Então nós facilmente, sem muito esforço, simplesmente com o balançar ritmado das pernas, conseguimos entrar em ressonância com o pêndulo do balanço e ele começa a se movimentar. Então, essa é a capacidade desse balanço, que é o sistema, no caso, entrar em movimento através de uma excitação ou de um estímulo externo. Esse estímulo externo, então, são as nossas pernas que, balançando, entram em ressonância com o balanço. Iniciaremos com um experimento de ressonância. Usaremos 2 diapasões montados numa caixa de madeira, sendo que um deles tem 2 pezinhos presos nas extremidades que podem ser ajustados. Assim, ao bater o martelinho na haste do diapasão, ela irá vibrar e transmitir essa vibração para a caixa de madeira. A caixa, por sua vez, fará o ar dentro dela vibrar na mesma frequência, amplificando o som. Se posicionarmos as caixas de modo que fiquem uma de frente para a outra, ao batermos em um dos diapasões, podemos notar que o outro diapasão também começa a vibrar. Isso ocorre pelo fenômeno da ressonância. Como as frequências de vibração dos 2 diapasões são praticamente iguais, a energia de vibração de um deles é transmitida para o outro através do som. A utilização desse diapasão, quem é músico sabe muito bem disso, né? O diapasão, normalmente a gente encontra ele e compra ele no mercado, ele está afinado em 440 Hz, que seria o Lá, a nota Lá. Quando eu toco uma nota Lá no violão, por exemplo, essa frequência da nota Lá do violão entra em ressonância com o diapasão e ele começa a vibrar. Se você fizer um experimento e sentir o diapasão vibrando, você vai ver que se a nota estiver afinada realmente 440 Hz, o diapasão começa a vibrar sozinho, sem encostar o violão no diapasão. Simplesmente pelo ar, pelas vibrações das moléculas do ar, esse diapasão entra em ressonância. Então esse é um outro exemplo de excitação externa, né? No caso, uma nota de violão afetando um diapasão. Outro exemplo bem típico de ressonância é o que hoje todos nós utilizamos. A ciência moderna desenvolveu muitos equipamentos bem eficientes de ressonância magnética. O que é a ressonância magnética? É um equipamento que a gente encontra nos hospitais, um campo eletromagnético muito forte, 50 mil vezes mais forte que o campo eletromagnético da Terra. Qual é o efeito desse campo vibracional eletromagnético no nosso organismo? As moléculas de hidrogênio que existem dentro das nossas células, elas vão se comportar de uma forma também entrando em ressonância com essa vibração eletromagnética que entra
pelo nosso corpo e elas têm uma modificação na sua frequência, no seu ritmo. Essa modificação é interpretada por equipamentos de computadores e essa interpretação gera a imagem de ressonância eletromagnética. Um outro exemplo muito conhecido e difundido nos dias atuais é a biorressonância quântica. Essa biorressonância nada mais é um equipamento capaz de interpretar a energia das nossas células e a vibração dessas células e através dessa interpretação descobrir excesso de elementos químicos tóxicos no organismo ou a predisposição para doenças, algum tipo de deficiência do organismo. Então, essa biorressonância consegue, através da leitura desse campo energético dos nossos órgãos, fazer essa leitura e gerar um diagnóstico. Que a biorressonância é uma técnica de trabalho que é uma forma de escaneamento onde tu consegue ver o estado de saúde do indivíduo na sua totalidade. Tu vê o grau de adoecimento da pessoa, como está, como tem vários níveis, ela atua em um nível, são 4 níveis e que na verdade tu consegue chegar até ver o estado do DNA e o RNA da pessoa. Isso tudo é uma leitura energética. Tudo uma leitura pela própria ressonância. Então isso facilita muito e a cliente leva uma certeza maior do tratamento também. Ela consegue ver onde que ela está e como está, porque muitas vezes tu explica para ela que esse processo é lento, o que trouxe ela a chegar no estado de saúde que ela está, não é de um dia para o outro, e que ela tem que ter paciência. Só que às vezes tu explica isso para a pessoa, mas ela não consegue entender. E quando tu mostra para ela, e nem sempre tu pode mostrar tudo o que tu está vendo ali, porque às vezes já está em estado lesional profundo, que inclusive até os cânceres, tu pode ver, que nem o corona, quando a gente conseguia ver direitinho o vírus ali. Chegou a testar em alguns Consegue, pacientes. porque ele mostra, porque através desse sistema tu consegue ver não só o estado da patologia da cliente, e sim qual é o vírus que está ali, qual é o fungo que está ali, qual é o tipo de parasita, qual é vamos dizer, porque as pessoas hoje nós estamos muitos vermes e nem sempre, hoje na medicina não se olha mais isso, os médicos eles negligenciam muito essa área dos vermes e a gente sabe que tanto quem tem conhecimento dentro da terapia Clark, o que a doutora Hulda Clark priorizou? Ela sempre dizia que todo o processo de adoecimento começa pelas nossas intoxicações e excesso de parasitas. E isso também se leva para dentro da ortomolecular, dentro da homeopatia. São técnicas que elas se integram. E aí tu consegue fazer um trabalho muito bom e um trabalho de muito resultado. Nosso corpo físico, mental, emocional, espiritual, ele tem centros energéticos. Esses centros energéticos é o conceito dos chakras, que veio da Índia, se difundiu pelo mundo, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre essa relação de ressonância, né, dos sons, das cores, né, com os chakras. Olá, boa noite a todos do canal Tubinho Entrevista. Então, falando sobre vibrações, frequências, eu trabalho com cromoterapia, além de outras terapias também, tá? Tenho um espaço aqui na Serafim de Moraes Martins, que eu estou aplicando as técnicas que eu me formei, que eu sou formado, enfim. Dentre elas o tarô, que eu já dei uma entrevista aqui no canal sobre tarô, né? Então é uma das práticas que eu tenho, é o tarô, cromoterapia, aromaterapia, florais de Bach, enfim, e outras técnicas. Mas hoje vamos falar especificamente da cromoterapia, das vibrações luminosas, que são as cores. Então, nós vemos o espectro luminoso da luz, né, que a luz ela tem vários comprimentos de onda,
que, enfim, vai desde os raios gamas até as micro-ondas, e dentro dessas faixas nós vemos a luz. Tem uma faixa que é a luz visível. Essa luz visível se divide em várias frequências, ela tem várias frequências que correspondem a cada cor. Tá? Por exemplo, o vermelho ele tem uma frequência de vibração de 480 terahertz, o laranja 510 terahertz e assim sucessivamente. Cada faixa tem a sua frequência de vibração. O que eu quero dizer com isso? Como é que se trata as doenças, né? Como é que se usa as cores? Por que se usa as cores, né? Então, a ressonância. Nosso corpo, também temos frequências vibracionais. Nós temos 7 corpos, enfim, e o corpo energético, o corpo áurico, que interfere no nosso corpo físico e vice-versa. O nosso corpo físico também interfere nos corpos astrais sutis. Dentro desses corpos, nós temos o corpo áurico, que ele é como se fosse uma emanação eletromagnética ao redor de nós, e ele influi diretamente, tem uma ligação muito forte, esse corpo áurico, com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com nossos estados emocionais. O que a luz faz? A luz e as cores, elas, através de suas frequências, cada cor uma frequência, ela interage com este campo áurico, ressoa, cada cor ressoa com um estado vibracional, né? Enfim, como eu havia dito antes, e interage com esse campo áurico de forma que se harmonizam, né? Existe a ressonância, por exemplo, do vermelho, para quem está precisando de uma cor mais ativa, de mais atividade, de mais vibração, enfim. Tu vai usar o vermelho ali, que ele vibra naquela faixa de 480 terahertz, vai atingir, trabalhar o teu campo áurico, harmonizando o teu campo áurico, colocando ele nesta faixa de vibração também, correspondente ao vermelho, que isso vai trazer para o teu campo emocional, campo de pensamento, aquela frequência correspondente, aquela mais energética, mais vibrante do vermelho, no caso, que é a cor que eu estou falando, e o que vai refletir no teu corpo também. Porque nós temos os nossos chakras, que são inúmeros centros de energia no nosso corpo, tá? Nosso corpo tem números, são milhões, porém existem 7 chakras principais ao longo da coluna. Eu trabalho com 8 porque tem mais um esplênico. Quando eu aplico a cromoterapia, eu uso 8 chakras. Eu uso os 7 chakras da coluna, mais um esplênico que corresponde ao baço. Tá? Cada chakra tem uma cor. Isso quer dizer, cada chakra vibra numa frequência. E a desarmonia destes chakras traz inúmeros malefícios para nós. Traz, enfim, desarmonias e uma série de coisas que acarretam na doença física, né? A gente somatiza, o corpo somatiza e acaba gerando uma patologia. O que as cores fazem nesse sentido? As cores harmonizam os chakras e ativam os chakras que estão ali desativados, harmonizam e enfim, elas colocam os chakras girando no seu sentido normal, na sua vibração normal, pela ressonância. Aí nós temos as cores correspondentes, né? O chakra básico é o vermelho, aí vai subindo o laranja, o amarelo, o verde, azul, o índigo e o lilás lá em cima, rosa, o esplênico aqui do baço. Então, os chakras, cada chakra corresponde a uma glândula, a um grupo de glândulas, sendo que o chakra básico, ele corresponde às glândulas suprarrenais, o chakra genésico, que fica a 2 dedos abaixo do umbigo, ele corresponde aos chakras reprodutores, aos órgãos, às glândulas reprodutoras, né, testículos e ovários. O chakra do plexo solar liga-se ao pâncreas, né, e o chakra cardíaco liga-se ao timo. O chakra
laríngeo liga-se às tireoide, a tireoide, o chakra frontal liga-se à glândula pituitária e o da coroa à glândula pineal. E o esplênico liga-se ao baço. Então, cada um desses chakras liga-se a uma determinada glândula responsável pela secreção de determinado hormônio que vai desempenhar determinada função no nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Quando o chakra está em desequilíbrio, ele não cumpre a sua função hormonal, aquela glândula não está cumprindo a sua função hormonal, e isso gera um desequilíbrio do corpo também, todo, né? Porque o corpo é um sistema integrado, então precisa estar tudo funcionando direitinho, cada engrenagem funcionando direitinho, harmonicamente, para o todo estar com saúde. Havendo uma desarmonia em alguma parte do todo, este todo vai perder a coesão, né? A sua saúde, vai causar desequilíbrio em todo. O que acontece? A cromoterapia, por ser um tratamento vibracional, né, pela cor, cada cor vai se ligar a um chakra nessa situação, harmonizando, fortalecendo esse chakra e colocando ele para girar na posição correta, né, porque tem o lado correto de giro, que eu não vou entrar nesse assunto agora, aqui. De modo que, quando esse chakra ele se reharmoniza, se reorganiza, a glândula correspondente a ele vai trabalhar legal. A glândula trabalhando legal, secretando os hormônios legais, certinho que tem que fazer, vai influir na saúde do todo, né? Porque aquilo que estava em desarmonia vai pôr em harmonia, né? E é muito interessante, né? Porque a luz, a vibração luminosa interfere no nosso corpo através do mecanismo sutil da nossa aura, que é ligado aos nossos chakras, que são ligados às glândulas que regulam todo o nosso organismo. Então é uma cadeia, né, uma sucessão de coisas que levam à harmonia. A gente usa um instrumento chamado disco de Newton, que ele tem, vai aparecer em algum canto aqui, ele tem dispostas as cores. E essas cores, o que acontece? Elas podem ser complementares. O que quer dizer isso? Por exemplo, uma pessoa muito deprimida, né? Ou que muito para baixo, muito deprimida, muito tristonha, ela pode estar com excesso de azul e falta de vermelho, porque são cores complementares, né? Uma complementa a outra. Aí o que acontece? A gente ali observa, é uma situação hipotética, não que seja isto, né? Porque são outros fatores que influem em relação à cor, enfim. Mas uma pessoa assim, tristonha, cabisbaixa, pode estar com excesso de azul ou falta de vermelho, tá? Aí tem que fazer, logicamente, a anamnese, a gente conversa com a pessoa analisa ela, enfim, são vários aspectos que tu analisa a expressão, analisa a postura, analisa o jeito que ela fala e já diagnostica, né? Já dá o diagnóstico. Ela tá com excesso dessa cor, com falta dessa. A partir desse momento, a gente usa o disco, eu chamo de disco cromático, ali o disco de Newton, para ver as cores que se complementam. Ela está com excesso disso, está com falta daquilo, e a gente aplica na cromoterapia a cor que está faltando, se faz a aplicação e faz um trabalho também para diminuir aquela que tem excesso, né? É basicamente isso, né? E tem as cores de cura também, obviamente, tem cores que o azul, por exemplo, é uma ótima cor para curar, para cicatrizar. O verde é uma cor maravilhosa, para mim é a cor mais positiva, que tem poderes curativos, cicatrizante, é incrível o verde. O azul é mais calmante, né? O azul ele remete à calma, ele traz aquela tranquilidade. Ao passo que o verde vem com a cura mesmo, e o verde é uma cor neutra, né? Dentro da cromoterapia é neutra porque ele não é nem quente nem frio, e ele não tem complementar, ele é uma cor por si só completa, né? É a cor mais positiva da cromoterapia, o verde.
Né, e a gente usa, inclusive, no tratamento que eu faço, eu uso o verde para ativar o sistema nervoso, tanto o verde quanto o amarelo. O amarelo também é muito bom para o sistema nervoso. Eu espero que possa ter ajudado vocês aí de alguma forma, esclarecido um pouquinho, falado um pouquinho mais sobre a arte da cromoterapia. E quem quiser saber mais, fazer um tratamento, acho que o Wilson vai dispor aí um número para entrar em contato e para vir até conhecer mais aqui, me conhecer, para falar comigo, os outros tratamentos que eu aplico e o espaço aqui que nós estamos abrindo, que estamos aí abrindo para atender vocês. Um abraço, fiquem com Deus. Nesse episódio nos aprofundamos sobre a questão de ressonância, né? Suas implicações nos nossos corpos físico, emocional, mental, espiritual e as relações de ressonância entre cores, sons e vibração. Agradeço a você que nos assistiu até aqui. Já deixo o convite para o nosso próximo episódio, então, que vamos tratar sobre o poder da oração e dos mantras. Até lá!